Você já sentiu que não era digno de algo maior? Conheça Zaqueu, um cobrador de impostos rico e desprezado por todos ao seu redor. Sua vida era marcada pela ambição e isolamento, até o dia em que ele ouviu falar de Jesus. Movido por uma curiosidade e desejo que nem ele entendia, Zaqueu enfrentou a multidão que o desprezava e subiu em uma figueira, apenas para ter um vislumbre do Mestre. O que ele não esperava era que Jesus o chamaria pelo nome, quebraria todas as barreiras sociais e escolhesse entrar em sua casa. Aquele encontro transformou completamente a vida de Zaqueu. De um homem egoísta e ganancioso, ele passou a ser um exemplo de generosidade e arrependimento sincero, prometendo devolver 4 vezes o que havia roubado e doar metade de seus bens aos pobres. Mas por que Jesus escolheu justamente ele? O que podemos aprender com essa história sobre graça, perdão e transformação? Prepare-se para mergulhar em um dos encontros mais emocionantes e impactantes do Novo Testamento, que nos ensina que ninguém está além do alcance do amor de Deus. Não perca essa lição poderosa que pode transformar o jeito como você enxerga a si mesmo e o próximo. Em Jericó, uma cidade pulsante de vida e comércio, as ruas estavam repletas de pessoas, cada uma com suas histórias, esperanças e frustrações. Dentre toda essa multidão, um homem se destacava, não apenas por sua estatura diminuta, mas pela sua notoriedade como cobrador de impostos. Zaqueu, um nome que ecoava entre os moradores, era visto com desprezo por muitos. Suas práticas de extorsão e a aliança com os romanos o tornaram um par em sua própria terra, cercado por olhares de reprovação e murmúrios de desprezo. No entanto, havia algo inquietante em seu coração, uma insatisfação que o acompanhava em seu dia a dia. Ele possuía riquezas, mas a solidão e o desprezo que sentia o tornavam um homem vazio. A fama de Jesus havia chegado a Jericó, e a expectativa enchia o ar. O mestre, conhecido por suas palavras de compaixão e milagres extraordinários, estava prestes a passar por ali. Zaqueu, intrigado e ansioso, decidiu que precisava vê-lo. O desejo de conhecer aquele homem que trazia esperança a tantos despertava nele uma curiosidade quase infantil. Mas a realidade de sua condição o afligia. Ele não era apenas pequeno em estatura, era pequeno em dignidade, pequeno em amor. As vozes que o rodeavam o lembravam constantemente de seu estado, e ele se perguntava se algum dia teria a oportunidade de ser visto por alguém que realmente importasse. Ao se aproximar da multidão, Zaqueu percebeu que os corpos altos e robustos bloqueavam sua visão. A frustração começou a crescer, mas ele não estava disposto a desistir. Uma ideia ousada surgiu em sua mente: subir em uma árvore. E assim, como um menino em busca de um sonho, ele subiu na figueira, encontrando um lugar de destaque, de onde poderia finalmente ver Jesus. A árvore, com suas folhas verdes e ramos robustos, tornou-se sua aliada naquela busca por um vislumbre do extraordinário. Enquanto a multidão se aglomerava, o coração de Zaqueu pulsava com expectativa. Ele sabia que a possibilidade de ser notado por Jesus era remota, mas o simples ato de observá-lo já lhe trazia um alívio inexplicável. Quando Jesus passou, a atmosfera estava carregada de eletricidade. As vozes se calaram e os rostos se voltaram para o mestre. Zaqueu, de seu lugar alto, mal podia conter a excitação. E então, algo inesperado aconteceu. Jesus parou, olhou para cima e, com um sorriso que parecia conter o universo, chamou-o pelo nome. O choque percorreu a multidão e, ao mesmo tempo, um calor inexplicável invadiu o peito de Zaqueu. O que ele não sabia era que aquele encontro mudaria não apenas sua vida, mas o conceito de redenção e transformação que ele jamais havia imaginado ser possível. Zaqueu observava a multidão abaixo, seu coração batendo descompassado. Ele se lembrava das palavras ditas por seus vizinhos, das acusações que o seguiam por onde quer que fosse. Traidor, ladrão, pecador. O peso dessas palavras era um fardo que ele carregava todos os dias. Em sua mente, ele se questionava se algum dia poderia ser visto como mais do que um cobrador de impostos. Se eu pudesse apenas ter uma chance, pensava, se alguém pudesse olhar além do que eu sou e ver quem eu poderia ser. A multidão estava agitada. E Zaqueu mal podia acreditar que estava tão perto de Jesus. Ele lembrava-se das histórias que ouvira, sobre o homem que curava os doentes e falava com autoridade. O que eu diria a ele se tivesse a oportunidade? Zaqueu. E se ele me rejeitar como todos os outros? A insegurança o invadia, mas a determinação de conhecer Jesus era mais forte. Enquanto isso, em meio à multidão, algumas pessoas sussurravam entre si: "Olhe para aquele Zaqueu, subindo na árvore. Que vergonha", comentou uma mulher com um olhar de desprezo. Seu marido respondeu em tom sarcástico: "Acho que ele espera que o mestre o salve de sua própria miséria." O riso ecoou, mas Zaqueu não se deixou abalar.
Ele sabia que em sua busca por Jesus, estava buscando algo além de sua situação atual. Era um anseio por redenção. A multidão começou a se mover e Zaqueu se inclinou para a frente, os olhos fixos na figura que se aproximava. Quando finalmente viu Jesus, um silêncio reverente pairou no ar. O mestre era diferente de tudo que ele imaginara. Seus olhos pareciam enxergar a alma de cada pessoa ao seu redor. Zaqueu não conseguia desviar o olhar. Ele estava prestes a testemunhar algo que poderia mudar sua vida. Jesus parou sob a árvore e Zaqueu sentiu um frio na barriga. Zaqueu, disse Jesus, com uma voz que ressoava com compaixão, desça depressa, pois hoje me convém ficar em sua casa. As palavras de Jesus o atravessaram como uma flecha, e a multidão ficou em choque. O que estava acontecendo? Ele, um pária, sendo convidado para receber o mestre em sua casa? Zaqueu desceu rapidamente, sua mente uma explosão de emoções. Senhor, eu não mereço sua atenção. Ele gaguejou, ainda atordoado. Sou um homem pecador. A verdade de suas ações pesava sobre ele, mas a maneira como Jesus o olhou fez com que ele se sentisse, pela primeira vez, visto de verdade. A multidão murmurava, desaprovando o convite, mas Zaqueu não conseguia se importar. Ele estava prestes a se abrir para uma nova vida. Vamos, Zaqueu, disse Jesus, enquanto começava a andar em direção à casa do cobrador. Zaqueu o seguia, o coração pulsando com esperança e temor. E se eu não conseguir mudar? E se eu fracassar de novo? As perguntas assombravam sua mente. Mas a presença de Jesus trazia uma paz inexplicável. Poderia aquele homem realmente ajudá-lo a encontrar um novo caminho? Enquanto caminhavam, Zaqueu não pôde deixar de se lembrar de seu passado. As noites solitárias, os olhares de desprezo, as transações injustas que realizara. Ele pensava em como a riqueza que acumulava não lhe trouxera felicidade, apenas isolamento. O que eu preciso fazer? Ele perguntou a si mesmo, lutando contra a autoimagem que o acompanhava. Como posso me redimir? Jesus, percebendo a angústia de Zaqueu, parou e olhou para ele. A verdadeira riqueza não está nas posses que acumulamos, mas na maneira como amamos e servimos aos outros. As palavras do mestre penetraram fundo em seu coração. Zaqueu sentiu uma onda de emoção, como se uma barreira estivesse prestes a ser quebrada. Eu quero mudar, murmurou para si mesmo, com uma determinação renovada. A caminhada até sua casa foi uma jornada interna para Zaqueu. Ele sabia que precisava enfrentar seus medos, seus erros e a dor que havia causado aos outros. Se Jesus acredita em mim, talvez eu consiga acreditar em mim mesmo, pensou, enquanto a multidão o seguia, ainda sussurrando e questionando. Ele estava prestes a dar um passo que poderia transformar não apenas sua vida, mas também a percepção que todos tinham dele. E no fundo de seu ser, ele sabia que era hora de deixar para trás a solidão e se abrir para um futuro de esperança. Zaqueu seguia Jesus, a mente fervilhando em uma tempestade de emoções. O caminho até sua casa era cercado por murmúrios e olhares inquisitivos. Ele percebeu que, a cada passo, o peso de sua antiga vida se tornava mais intenso. As vozes da multidão pareciam se entrelaçar em um coro de desdém, relembrando de quem ele realmente era, um cobrador de impostos, um traidor da nação. A voz de sua consciência ecoava. Como você pode pensar que merece a compaixão daquele que é tão reverenciado? A verdade era que Zaqueu nunca havia se sentido tão vulnerável e, ao mesmo tempo, tão esperançoso. A presença de Jesus ao seu lado era um bálsamo, mas as inseguranças não desapareciam. Ele lutava contra os pensamentos sombrios que o seguiam. E se eu não conseguir mudar? E se, ao invés de redenção, eu trouxer ainda mais vergonha para minha família? Cada passo parecia um teste de sua determinação. Ele sentia a expectativa da multidão, como se todos estivessem atentos a cada movimento, prontos para ver sua queda. Enquanto caminhavam, Zaqueu notou que algumas pessoas na multidão se afastavam, como se tivessem sentido um odor de traição. Ele podia ouvir os sussurros de desaprovação e o peso de seus pecados começava a se manifestar em uma pressão no peito. Olhem, ele foi chamado pelo mestre. Que absurdo, dizia uma voz feminina. Aquele homem não merece a salvação. As palavras cortavam como facas. E Zaqueu se sentiu novamente acossado pela vergonha. Ele olhou para Jesus, que caminhava com uma serenidade inabalável, e se perguntou se o mestre realmente sabia sobre seu passado. Zaqueu queria gritar e contar tudo. Ele queria que Jesus soubesse de seus arrependimentos, das noites em que se perguntava se poderia ser alguém melhor. Mas a voz interior que sempre o criticou o calava. Você não é digno de compaixão. Como pode esperar ser aceito? O dilema interno o atormentava, enquanto um calor crescente de ansiedade se instalava em seu estômago. À medida que se aproximavam de sua casa, o conflito se intensificava. Zaqueu ficou paralisado por um momento.
E se eu não souber como receber Jesus? E se ele olhar para os meus bens e perceber que tudo o que eu fiz foi em busca de dinheiro e poder? Ele se lembrava das transações desonestas, da dor que causou a tantos. Agora, ao abrir a porta de sua casa, ele sentiu que estava prestes a desencadear uma avalanche de consequências. A casa, que antes era um símbolo de sua riqueza, parecia agora uma prisão. Zaqueu hesitou, mas a mão de Jesus em seu ombro o incentivou. Entre, Zaqueu, disse o mestre suave, mas firme. A voz de Jesus era um convite e uma ordem ao mesmo tempo. E Zaqueu não podia recusar. Ele entrou, mas sua mente permanecia agitada. O que eu digo, Faco? Será que posso realmente mudar? Dentro do caixa, a tensão era palpável. Zaqueu observou Jesus se sentar à mesa, e sua própria imagem refletida nas paredes parecia um eco de suas falhas. Ele queria se abrir, confessar tudo, mas a vergonha o mantinha preso. Como posso explicar quem eu sou? Como posso falar sobre as escolhas que fiz? Ele pensava. O peso de sua vida passada parecia um fardo que ele não conseguia soltar. Jesus olhou nos olhos de Zaqueu, e pela primeira vez em muito tempo, ele sentiu um vislumbre de esperança. Você está aqui porque deseja mudar, Zaqueu. E isso é o que importa. As palavras do mestre eram um bálsamo para sua alma, mas o conflito interno ainda queimava. E se eu fracassar? E se não conseguir me redimir? As perguntas giravam em sua mente como uma tempestade. Zaqueu tomou um fôlego profundo e, em uma fração de segundo, decidiu que não poderia continuar vivendo com o peso do passado. Ele precisaria enfrentar os fantasmas que o assombravam, não apenas em sua casa, mas em seu coração. Talvez, só talvez, eu possa encontrar um caminho, ele pensou, determinado a deixar sua antiga vida para trás. Mas a jornada não seria fácil. Ele sabia que as ações que tomasse a partir daquele momento teriam consequências, não apenas para ele, mas para todos ao seu redor. E a verdadeira batalha estava apenas começando. Zaqueu respirou fundo, a pressão em seu peito crescendo como uma tempestade prestes a eclodir. A presença de Jesus era ao mesmo tempo uma fonte de conforto e um lembrete constante de suas falhas. Ele se sentou à mesa, os olhos fixos no mestre, enquanto a realidade de sua situação o envolvia como uma névoa densa. E se eu não for capaz de mudar? E se tudo isso não passar de uma ilusão? Pensou, seu coração acelerando com cada pergunta que surgia. Jesus, com seu olhar penetrante e sereno, parecia ler os pensamentos de Zaqueu. Você não está sozinho, Zaqueu. A mudança começa dentro de você, disse o mestre. E suas palavras ecoaram no coração do cobrador de impostos. Mas a dúvida ainda persistia. Como posso acreditar nisso? O que eu fiz não pode ser simplesmente apagado. As pessoas não esquecem tão facilmente. A sala estava silenciosa, mas o peso da expectativa era quase ensurdecedor. Zaqueu olhou pela janela, onde a multidão ainda se aglomerava, e imaginou os olhares de reprovação. Eles acreditam que sou irremediável, refletiu. A culpa e a vergonha se entrelaçando em um nó apertado. Mas eu quero mudar. Eu preciso mudar. Com um gesto hesitante, Zaqueu começou a falar, sua voz trêmula. Jesus, eu cometi erros. Eu manipulei, enganei e causei dor a tantas pessoas. Eu era movido apenas pela ganância. As palavras fluíram, e com cada confissão, ele sentiu uma leveza começando a se instalar em seu coração. Mas eu quero fazer diferente agora. Quero devolver o que tomei e mais. Quero reparar o que fiz. Enquanto Zaqueu falava, a expressão de Jesus permaneceu inabalável. Isso é um começo, Zaqueu. Reconhecer seus erros é o primeiro passo para a verdadeira transformação. Mas você deve agir com coragem, respondeu o mestre. Sua voz suave, mas firme. As palavras penetraram profundamente na alma de Zaqueu, despertando uma centelha de esperança que ele havia quase esquecido. Ouvindo isso, Zaqueu se sentiu tomado por uma onda de determinação. Eu darei a metade dos meus bens aos pobres e restituirei 4 vezes mais a quem eu prejudiquei, declarou ele, a voz agora mais forte, quase como um grito de libertação. A decisão saiu de seu coração como um jorro de água cristalina, e ele percebeu que não queria mais viver como antes. Estou pronto para enfrentar as consequências. Mas em seu íntimo a dúvida ainda o assombrava. E se não for suficiente? E se eu não conseguir honrar minha palavra? Ele olhou para Jesus, em busca de uma resposta que aliviasse seu medo. Jesus simplesmente sorriu. Um sorriso que transmitia amor e aceitação. A mudança não acontece da noite para o dia, Zaqueu. E um processo. E cada passo conta. O que importa é a sinceridade do seu coração. Enquanto as horas passavam, Zaqueu começou a sentir a pressão se dissolver. A vergonha que o havia acompanhado por tanto tempo começou a se dissipar, e a esperança se instalou em seu peito. Ele percebeu que estava em um ponto de virada, um divisor de águas em sua vida.
Eu posso ser diferente, pensou, sentindo que a grande batalha que travava não era apenas contra os outros, mas contra a imagem que tinha de si mesmo. Do lado do fora, a multidão continuava a murmurar, mas Zaqueu estava agora mais focado em sua própria jornada do que nas vozes que o cercavam. Ele se levantou, determinado a agir. Não posso mais ser refém do meu passado. Hoje, eu escolho a mudança. Enquanto começava a planejar como iria restituir o que havia tomado e ajudar os necessitados, Zaqueu sentiu que a verdadeira transformação estava a caminho. Ele percebeu que a jornada seria longa e cheia de desafios, mas a presença de Jesus ao seu lado o encorajava a dar cada passo com fé. E assim, com o coração fervilhando de novas possibilidades, Zaqueu se preparou para enfrentar o que estava por vir, certo de que a verdadeira redenção começava agora. Zaqueu sentiu o coração pulsar em seu peito, a adrenalina correndo em suas veias, enquanto ele se preparava para o que estava por vir. A determinação havia tomado conta de seu ser, mas a lembrança dos olhares de reprovação que o seguiam na rua ainda pesava em sua mente. Ele se levantou da mesa, o olhar firme enquanto se dirigia à porta. Uma parte dele temia o que encontraria do lado de fora, mas outra parte pulsava com uma nova esperança. Ao abrir a porta, a luz do sol o atingiu como um abraço quente. A multidão estava ali, a mesma que o havia julgado e desprezado tantas vezes. Zaqueu respirou fundo, sentindo o cheiro do povo, o barulho das conversas e os olhares que se voltavam para ele. O murmúrio cresceu, e Zaqueu podia ouvir fragmentos de conversas. Olhem, é ele! O cobrador de impostos. O que ele está fazendo aqui? Ele sabia que aquele momento seria decisivo. Com a coragem que Jesus havia despertado nele, Zaqueu levantou a voz: pessoas, eu quero que todos vocês saibam que eu não sou mais o homem que fui. Eu cometi erros, sim, e causei dor, mas estou aqui para mudar. As palavras saíram de sua boca com uma intensidade que o surpreendeu. Ele não estava mais pedindo desculpas. Estava afirmando sua nova identidade. A multidão hesitou, confusa entre a incredulidade e a curiosidade. Ele podia ver rostos de espanto, alguns com expressões de raiva, mas outros começaram a se aproximar, atraídos pela sinceridade em sua voz. Eu estou devolvendo o que tomei, continuou Zaqueu, a emoção fervendo dentro dele. Darei metade dos meus bens aos pobres e restituirei 4 vezes mais a quem prejudiquei. Ele levantou os braços, como se estivesse proclamando uma nova ordem na uesoparacia. Mas para todos aqueles que estavam ali, a tensão no ar era palpável. Zaqueu podia sentir os olhares pesados em seu corpo, mas ao mesmo tempo, uma nova energia o envolvia. Ele se lembrou das palavras de Jesus. A mudança começa dentro de você. E naquele instante, sentiu que a mudança estava acontecendo, não apenas dentro dele, mas ao seu redor. Alguns dos que estavam na multidão começaram a murmurar entre si, e ele podia ouvir sussurros de descrença e surpresa. Mas havia algo mais, algo que lhe deu esperanças. Havia um reconhecimento. Um homem da multidão, que havia sido um de seus clientes mais prejudicados, avançou. Zaqueu o reconheceu imediatamente. Você me roubou, Zaqueu. Como posso acreditar que você realmente mudou? O homem disse, a raiva evidente em suas palavras. Zaqueu sentiu seu coração apertar, mas não recuou. Eu entendo sua dor, respondeu ele. A voz agora mais calma. Eu não tenho como apagar o que fiz, mas estou aqui para reparar o meu erro. Se você me permitir, quero restituir não apenas o que tomei, mas quero fazer isso com juros. Eu não quero mais ser o homem que machucou você. O homem olhou para ele, a incredulidade em seu rosto, mas a emoção estava lá. A dúvida da dor começando a se dissipar. Você está falando sério? Ele questionou, a voz trêmula. Zaqueu não hesitou. Sim, estou. Por favor, me dê a chance de mostrar que posso mudar. Deixe-me fazer o que é certo. Um silêncio se instalou e a multidão parecia conter a respiração. Finalmente, o homem assentiu lentamente, e isso foi como um sinal. Outros começaram a se aproximar e a atmosfera mudava. As pessoas estavam começando a acreditar que Zaqueu não era mais um traidor, mas um homem em busca de redenção. Enquanto a multidão se dispersava, alguns se aproximaram para ouvir mais sobre sua intenção de reparar os danos que havia causado. Zaqueu sentiu uma onda de emoção percorrer seu corpo. Ele havia dado o primeiro passo, e a aceitação, embora não total, era um sinal de que a mudança estava começando a ser reconhecida. O caminho seria longo, mas Zaqueu estava decidido a percorrê-lo, guiado pela luz que Jesus havia acendido em seu coração. Nesse momento, ele percebeu que o verdadeiro desafio não era apenas enfrentar a multidão, mas confrontar sua própria sombra, e ao fazê-lo, encontrou a força que sempre esteve dentro dele. A jornada estava apenas começando, mas Zaqueu sabia que, com fé e coragem, poderia finalmente se tornar a pessoa que desejava ser. Zaqueu ficou parado por um momento,
observando a cena à sua frente. O homem que havia se aproximado, agora com um semblante suavizado, começou a conversar com os outros na multidão. Ele gesticulava. Parecia explicar o que havia acontecido. Zaqueu sentiu um misto de ansiedade e esperança. Será que eles realmente estão começando a entender? A tensão no ar começou a se dissipar. O murmúrio da multidão se transformou em vozes animadas, com alguns começando a contar suas próprias histórias de dor e traição. As pessoas começaram a se reunir em pequenos grupos, discutindo não apenas o que Zaqueu havia feito, mas também suas próprias lutas e como, de alguma forma, estavam ligadas a ele. As feridas do passado estavam começando a se abrir, mas agora com um senso de propósito compartilhado. Eu sempre soube que havia algo de bom em você, Zaqueu. Uma mulher da multidão disse, a voz carregada de emoção. Mas você se perdeu. Agora, talvez, haja esperança para todos nós. Esse comentário ecoou nos corações de muitos que estavam ali. Zaqueu percebeu que sua decisão de se expor e buscar reparação estava criando uma onda de mudança. As pessoas estavam começando a ver não apenas o cobrador de impostos, mas um homem que, como todos eles, estava em busca de redenção. Enquanto isso, Zaqueu não conseguia conter a emoção. Ele havia dado um passo além da crença em si mesmo. Agora, ele acreditava que a transformação era possível. Não apenas para ele, mas para todos que o rodeavam. Se eu puder mudar, talvez outros também possam, pensou. Ele olhou para a mulher que havia falado, um sorriso tímido brotando em seu rosto. Obrigado por acreditar em mim. O tempo passou, e as semanas seguintes foram intensas. Zaqueu começou a cumprir suas promessas. Ele procurou as pessoas que havia prejudicado, enfrentou os olhares de reprovação, mas também recebeu sorrisos de encorajamento. Cada restituição que fazia era uma pequena vitória contra seu passado e um passo em direção a um futuro mais luminoso. Ele se sentia mais leve a cada gesto, e a dor que antes o consumia foi se transformando em gratidão. As mudanças visíveis começaram a ocorrer na comunidade. As pessoas começaram a se unir, não mais como meros rostos em meio à multidão, mas como vizinhos, amigos. As conversas que antes eram sobre desconfiança e ressentimento começaram a ser sobre apoio e solidariedade. Zaqueu percebeu que, ao buscar a reparação, havia se tornado um catalisador para algo maior. Em meio a essa transformação, Zaqueu refletia sobre suas ações. Nunca imaginei que poderia causar tanto impacto, pensou. Ele se lembrou de Jesus e da maneira como havia tocado sua vida. Se a mudança começa dentro de mim, então também pode começar naqueles ao meu redor. Ele compreendeu que a verdadeira redenção não era apenas sobre reparar danos, mas sobre criar novas conexões e fortalecer laços. Enquanto olhava para a multidão que antes o desprezava, Zaqueu sentiu uma nova força dentro de si. A jornada ainda não tinha terminado, mas os primeiros sinais de mudança estavam ali, visíveis e palpáveis. Ele havia dado o primeiro passo, e agora a estrada à frente estava cheia de possibilidades. O passado ainda existia, mas não mais como uma âncora. Em vez disso, era uma lição que o guiava para um futuro mais esperançoso. Zaqueu olhou ao redor, sentindo a alegria e a união que floresciam na comunidade. Ele havia se tornado um símbolo de transformação, não apenas por suas ações, mas pela mensagem que agora emanava de seu coração. A jornada que ele iniciara não era apenas pessoal, era uma resposta ao chamado divino para a mudança e a reconciliação. Enquanto caminhava pela cidade, lembrava-se das palavras de Jesus. Hoje houve salvação nesta casa. Lucas 19, 9. A salvação que Zaqueu experimentara não se limitava a ele, era uma bênção que se espalhava entre todos. Ele havia encontrado não apenas perdão, mas também um propósito renovado. As restituições que fizera eram mais do que simples reparações. Era um reconhecimento das consequências de suas ações e um compromisso com a justiça. As pessoas que antes olhavam para ele com desconfiança agora o cumprimentavam com sorrisos sinceros. Zaqueu se tornou um exemplo vivo de que a misericórdia de Deus pode transformar os corações mais endurecidos. Ele se lembrava de como antes sua vida era marcada por desonra e avareza, mas agora estava repleta de esperança e reconciliação. Ele havia aprendido que a verdadeira grandeza não estava em acumular riquezas, mas em servir ao próximo. A comunidade, inspirada pela mudança de Zaqueu, começou a se unir em torno de novos valores. A justiça e a empatia começaram a prevalecer onde antes havia desconfiança e ressentimentos. Zaqueu entendeu que sua transformação estava ligada à obra de Deus em sua vida. Ele refletia frequentemente sobre a passagem que diz que se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram. Eis que tudo se fez novo, 2 Coríntios 5:17. E assim, ele se tornara uma nova criatura, refletindo a luz de Cristo em suas ações. O narrador, observando essa transformação,
Compreendia que Zaqueu não era mais o homem que havia sido. Ele se tornara um testemunho vivo da justiça divina e da misericórdia que Deus oferece a todos. As lições aprendidas eram profundas. Todos têm a capacidade de mudar, de buscar perdão e de trazer esperança para aqueles ao seu redor. A verdadeira cura vem do reconhecimento dos próprios erros e do desejo genuíno de reparar o que foi danificado. Zaqueu, agora seguro de sua nova identidade, sabia que sua jornada apenas começava. Ele havia aprendido que a vida é uma série de escolhas, e cada escolha poderia levar à redenção. A misericórdia de Deus havia se manifestado em sua vida, e ele estava determinado a compartilhar essa mensagem com todos. Ele se tornaria um defensor da justiça e da bondade, sempre lembrando que a transformação começa dentro de cada um de nós. Zaqueu parou por um momento, observando as interações ao seu redor. Ele percebeu que a transformação que havia experimentado não era apenas sobre ele, mas sobre todo o tecido social que o cercava. A fé que ele agora vivia era uma fé ativa, que se manifestava em ações de amor e generosidade. Ele refletiu sobre como a obediência a Deus o havia levado a um lugar de liberdade e alegria, e como essa liberdade se estendia para aqueles que o rodeavam. Cada sorriso que recebia, cada mão que apertava, era uma confirmação de que sua jornada de fé não era em vão. Quando decidi abrir meu coração a Cristo, não apenas recebi perdão, mas também uma nova perspectiva sobre o que significa viver em comunidade. Penso Zaqueu. Ele entendeu que cada ser humano é digno de amor e respeito, independentemente de seu passado. A transformação que ele vivia era um convite a todos para que também buscassem um novo começo. Ele se lembrou das palavras de Paulo em Romanos 12:2, que nos exorta a não nos conformarmos com este mundo, mas a sermos transformados pela renovação de nossa mente. O narrador observava Zaqueu e via um homem que não apenas tinha mudado, mas que se tornara um farol de esperança. Ele percebeu que a verdadeira essência da vida cristã está em refletir a luz de Cristo em nossas ações diárias. A transformação de Zaqueu era um poderoso testemunho de que a graça de Deus não tem limites e que todos são chamados a uma nova vida. A moral da história é clara: não importa quão longe alguém tenha ido, sempre há um caminho de volta. A lição é que a misericórdia e a graça são oferecidas a todos, e que a mudança começa no coração disposto a se render a Deus. Assim, a história de Zaqueu se torna um lembrete de que cada um de nós tem a capacidade de impactar o mundo ao nosso redor através da fé, do amor e da busca pela justiça.